Boa tarde a todos. Que o nosso grande médico esteja entre nós, né? Que a luz, o amor que ele nos presenteou possam crescer ainda mais nesses momentos aqui que a gente vai trocar conhecimentos. Bom, o Arthur já começou, né, esse tema que a gente gosta de trabalhar nessa área de cuidados paliativos, porque no conceito de cuidado paliativo já engloba a questão da espiritualidade. Então a gente já tem assim uma certa viciação para esse lado espiritual, né? E nesse conceito já do cuidado do doente grave, já é necessário ter essa visão integral. E isso quem construiu, igual o nosso amigo já falou, a Cicely Saunders, ela construiu esse novo paradigma, né, para cuidar dos doentes graves. Então, eu vou trazer aqui agora, nesses minutos, né, de continuidade, algumas reflexões práticas da minha experiência profissional. Antes disso, eu queria convidar cada um de vocês a fazermos uma reflexão. Então, eu vou trazer um caso clínico, mas eu queria que a gente se imaginasse nesse caso clínico. Então, assim, eu vejo jovens aqui, provavelmente estudantes, né, das diversas áreas da saúde, outros não tão jovens fisicamente, mas cheios de histórias, de conhecimentos, de vontade de aprender, por isso que estamos aqui, né? Todos nós aprendendo, buscando conhecimento. Então, eu convido vocês para fazer a seguinte reflexão. Vamos imaginar que hoje a gente vai morrer. Hoje. A gente se sente preparado para isso? E eu acho que a maioria aqui deve ser espírita, ou simpatizante do espiritismo, ou algum religioso, pode ter um ateu também, mas assim, a maioria já acredita na imortalidade da alma, né? Na reencarnação. Imagina. Aí, alguns mais evoluídos, que não é o meu caso, vai pensar assim, bom, com a minha morte eu lido bem, eu vou para o nosso lar, já, né, cumpri bem as tarefas dessa vida, eu vou que vou. Agora eu só fico preocupado com os que ficam, né? Então tá, então já que você tira de letra a própria morte, vamos fazer de conta que tira de letra. Que na hora do vamos ver é diferente, né? Mas assim, na teoria, você tira bem de letra a seu próprio processo de desencarne. Agora vamos imaginar os nossos filhos ou netos, ou a nossa mãe, o nosso pai, nosso irmão, que desencarnaram. Imaginar que nesse momento está acontecendo alguma coisa. Gente, eu não quero fazer tortura, não é essa a intenção, tá bom? Vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso. Não é tortura, é reflexão. Para mim soa como tortura. Eu tenho 2 filhinhos pequenininhos, né? Nossa, imaginar que eles vão desencarnar. E eu sou espírita. Tá. Então, fiquem com essa reflexão que a gente volta nela daqui a pouquinho. Então, assim, trabalhando num hospital de cuidados paliativos, eis que chega esse paciente, eu como médica responsável dele, médica assistente, né, para cuidar desse senhor. Um homem de 60 anos, católico não praticante, casado, tem uma filha de 22 anos, ele tem nível superior incompleto, nasceu no Brasil, mas a mãe era italiana e o pai inglês, foi alfabetizado em português e inglês, e também fala espanhol, francês, italiano. Trabalhava numa empresa para promoção de esportes, onde viajava pelo mundo inteiro. E ele depois veio trabalhar numa empresa muito grande que promovia eventos esportivos, até desenvolver a doença atual, que foi em março de 2014, que culminou com essa doença grave.
E o último evento que ele organizou no trabalho dele, né, na atividade profissional, foi o Brasil Open Tênis. É um cara que jantava com o Gustavo Kuerten, com o Nadal, né? Depois que eu aprendi essas coisas do tênis, eu nem sabia. Com ele eu tive que aprender, né? Porque, como o nosso amigo falou, para a gente cuidar bem de uma pessoa, a gente precisa conhecer essa pessoa, a biografia dessa pessoa, a história de vida. Não é um corpo físico que está num leito, né? Que está numa maca. Esse corpo físico, essa pessoa, tem toda uma história de vida. Para a gente cuidar integralmente dessa pessoa, precisa se resgatar a biografia dessa pessoa. Então, ele tinha essa vida bem agitada, bem badalada, né? Até que, a última atividade profissional dele foi organizar esse Brasil Open Tênis. E, segundo a esposa, ele voltou a trabalhar com tudo nesse evento. Muito estressante para ele, embora ele gostasse, né? Muito dedicado. E ele era daquele tipo que ela fala que era ligado nos 540, né? Elétrico, sempre ativo. O encerramento desse evento foi num domingo. E aí esse paciente, esse homem, né, voltou para casa e no dia seguinte sentiu um mal-estar, uma tontura, foi para o hospital, um hospital geral, e lá ele já internou com uma suspeita de isquemia cerebral. Na verdade, já fez logo uma tomografia, já viu que tinha um AVC, né? Um AVE, na verdade, um acidente vascular encefálico isquêmico pontínuo cerebelar extenso, que culminou com hemiparesia à direita e disartria, e depois, com mais 2 episódios isquêmicos, resultou naquela síndrome que vocês já devem ter ouvido falar, que é a síndrome do encarceramento, síndrome do cativeiro, síndrome de Loquedin, né? Quem nunca ouviu falar, então eu vou explicar por que é síndrome do cativeiro. Porque o cidadão ele está lúcido, consciente, preso no seu próprio corpo. Então, ele não anda mais. Na maioria das vezes, ele respira através de uma cânula de traqueostomia, porque o diafragma paralisou, muitas vezes dependente de aparelho para respirar, de BiPAP, né? Não consegue mais comer, ou ele recebe uma sonda nasointeral, ou uma sonda gástrica, gastrostomia. Totalmente acamado. Com o tempo, com a reabilitação, conforme o que ele vai melhorando, ele pode sentar na poltrona, vai recuperando um pouquinho da força diafragmática, consegue desmamar do ventilador, consegue ter um pouquinho de degustação paliativa, aí entra a equipe, o precioso trabalho da equipe multiprofissional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, e toda a equipe de enfermagem. Mas, enfim, é uma síndrome de encarceramento, em que a pessoa está lúcida, ouve, compreende tudo o que está acontecendo e não consegue falar, não consegue mexer. Está lá ouvindo, a gente chega na frente, esse paciente ficou cego do olho esquerdo ainda, para complicar. Deixa eu continuar a contar a história dele. Olha lá. Isso ainda no hospital geral. O que aconteceu? Então, ele quase faleceu, né, nesse hospital geral. Quase. Ele teve broncopneumonia grave, septicemia, desenvolveu uma ceratite grave no olho esquerdo, que ele não conseguia fechar o olho, né, paralisia, que culminou com a perda da visão neste olho. Fez uso de um monte de antimicrobianos, de amplo espectro, isso na UTI, né? Foi submetido a gastrostomia e traqueostomia. Bom, veio para o hospital que eu trabalho, de cuidados paliativos, totalmente dependente para as atividades básicas e instrumentais da vida diária. E antes desse AVC, desse AVE, ele era totalmente independente. Ele já tinha tido infarto do miocárdio, era hipertenso, tabagista, mas continuava exercendo a sua atividade como organizador de eventos de tênis, né? Então, no nosso serviço, com a equipe multiprofissional, ele começou a se comunicar por tabela de letras e números, né, que é um tipo de comunicação alternativa que a gente fala.
por piscada de olhos, aí começou a desenvolver um pouquinho a força na mão esquerda e a desenvolver a lateralização cervical. Isso no decorrer de 1 ano que ele estava no nosso serviço de cuidados paliativos, que ele conseguiu se comunicar com essa tabela, tá? Uma comunicação alternativa. Quando ele chegou no hospital, a esposa e a filha, tamanho sofrimento delas, vendo, né, o seu ente querido naquela condição, ela pediu para a gente para sedar o paciente, porque ele era lúcido, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo com ele. Ao desespero da família, né? A gente prefere que ele fique dormindo o tempo todo. Nós não fizemos isso, a gente acolheu essa família, maior sofrimento. Tá. Então, qual que é assim, o núcleo familiar dele? A esposa, ela, nesse momento, nesse período desse adoecimento grave, ela conseguiu um afastamento do trabalho dela. Então, ela conseguia acompanhar esse paciente durante a semana, 5 dias da semana. Ficava no quarto do paciente durante o dia, por cerca de 5 horas, porque ela morava em outro município, né, próximo ao hospital. A filha estudava, visitava frequentemente, pelo menos uma vez por semana. Um amigo de infância frequentemente ainda fazia visitas e ficava conversando com esse paciente. Agora, era um paciente assim com uma vida social muito ativa. Um amigo ia, né, nessas horas de adoecimento grave, né? Quem que fica? Então aí, relembrando só o conceito de cuidado paliativo, né? São conjuntos de medidas destinadas a promover qualidade de vida para pacientes e familiares. Então, aí já entra o tratamento não só o paciente, envolve a família do paciente, que enfrenta uma doença ameaçadora da vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento, com identificação precoce, controle e tratamento impecáveis de dor e outros sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Então, esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Aí, né, eu, espírita, eu falei, mas que sintomas espirituais são esses, né? Que será que é? Porque a gente no espiritismo estuda os fenômenos mediúnicos, né? Agora, esses sintomas espirituais de alguém em grave sofrimento, ficou aquela interrogação na minha cabeça. Para quê? Esse doente me ensinou o que é esse sintoma, um desses sintomas espirituais, né? Mas, assim, ensinou porque eu não prestei atenção no que a Cicely Saunders já havia ensinado, né? Ela já tinha, olha, lá em 1967, é porque eu não prestei atenção em termos de prática, de sentimento. Na teoria eu sabia, né? Mas ali no Vamos Ver é diferente. Então, olha lá, a Cicely Saunders, em 1967, ela já tinha trazido para nós o conceito de dor total, né? Que engloba a dor física, social, emocional e espiritual. O que é, então, essa dor espiritual? Vamos para o conceito, então, propriamente dito. É um sofrimento que se alicerça na violação da essência do eu, o que se caracteriza frequentemente pela perda de sentido e identidade, assim como do prazer de viver, seguido então pelo desejo de abreviar a vida. E outro conceito também, nessa mesma linha de raciocínio. Uma ameaça à vida do doente pela ruptura com o cotidiano normal, com os relacionamentos previstos, com a satisfação com a vida e com a perda de identidade, criando um vácuo que desafia a habilidade do indivíduo em manter um significado para a sua existência. Então percebe o que é essa dor espiritual, essa dor da alma? Antidepressivo trata essa dor? Precisa usar antidepressivo, precisa. Aliviar a dor psíquica. Precisa cuidar da família, cuidar do núcleo social. Esse paciente, ele provia a família dele, né? Ele gastava muito, era muito bem financeiramente. Depois que ele adoeceu, ele não tinha uma previdência. Depois que ele adoeceu, trouxe prejuízos financeiros para a família também. A dor física precisa ser tratada. Ele tem traqueostomia, gastrostomia, está acamado, alto risco de desenvolver úlceras de pressão. Precisamos cuidar adequadamente do corpo físico desse doente. Precisa de uma dieta adequada, alto risco de desnutrição.
E essa dor espiritual, como que a gente vai tratar? A Cicely Saunders falou, tem que tratar a dor espiritual. Mas como? Ai, ai. Aí, primeiro eu pensei, bom, eu vou aplicar um questionário para esse paciente, né? Eu sei que ele é católico não praticante, mas eu quero ver qual que é a brecha para eu começar a ver a espiritualidade dele, né? Investigar essa dor espiritual. Depois eu volto nesse slide aqui. E eu usei esse questionário Hope. Tem vários questionários para avaliar a espiritualidade dos nossos doentes, né? Dos nossos pacientes. Esse é um deles, o questionário Hope. Vejam só, num paciente que é católico não praticante e que acabou de adoecer gravemente. Quais são suas fontes de esperança, força, conforto e paz? Ao que você se apega em tempos difíceis? O que lhe sustenta mantendo que você siga adiante? A resposta dele era nada, negativa. Ele não tinha no que se apegar. Talvez a esposa. Quando a esposa estava presente, eles tinham um pouquinho mais de segurança. Você faz parte de uma comunidade religiosa ou espiritual? Ela lhe ajuda? Como? Em quais aspectos a religião lhe ajuda e quais não ajuda? Ele não fazia parte de uma comunidade, de uma religião organizada. A sua espiritualidade pessoal e prática. Você tem alguma crença espiritual que é independente de sua religião? Quais aspectos da sua espiritualidade ou prática espiritual você acha que é mais prestativa à sua personalidade? Ele nunca tinha se tocado para essa parte espiritual. Acredito em Deus, mas não converso com ele. Efeitos no tratamento médico e assuntos terminais. Ficar doente afetou sua habilidade de fazer coisas que o ajudam espiritualmente? Ficar doente acabou com a minha vida, né? Ele soletrava. Através do alfabeto de letras e números, ele ia letra por letra formando palavras. Bom, ficar doente acabou tudo para ele. Como médico, há alguma coisa que eu possa... Esse como médico a gente pode substituir como profissional de saúde, que avaliar a espiritualidade do doente em cuidados paliativos não é uma atribuição só do médico. Qualquer profissional de cuidados paliativos precisa ter essa abertura, né? Então, como profissional de saúde, alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você a acessar os recursos que geralmente o ajudam? Há alguma prática ou restrição que eu deveria saber sobre seu tratamento médico? Isso aqui não serviu quase nada para avaliar. Serviu para avaliar que a espiritualidade do paciente era baixa, só. Agora, me ajudar a lidar com aquela dor espiritual não ajudou muito, não. Não foi possível avaliar a dor espiritual do paciente pelo questionário Hope, mas apenas saber que o grau de espiritualidade era baixo. Como que foi avaliada a dor espiritual daquele paciente? Ao longo da assistência prestada, a partir das visitas médicas, observação do comportamento do paciente com sua esposa, forma de tratamento muitas vezes hostil com a equipe multiprofissional assistente. Não quero que faça aspiração traqueal, não quero que troque a fralda, não quero tomar banho, negando-se aos procedimentos que a equipe de enfermagem que cuida dele tinha que fazer, cuidar daquele corpo, negando, maltratando. Acredita, ele acamado, ele conseguia fazer sinais obscenos, xingar, expressava que ele estava bravo, descontente, expressava, não expressa que esse paciente está vivo, né? Com a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudióloga, quer dizer, a personalidade dele estava mantida, ele estava lúcido, só estava preso no próprio corpo. Grande labilidade emocional e irritabilidade. Até a expressão literal do paciente impediu uma arma para se matar, que já não aguentava mais. Que aí me pegou, né? Porque aí, poxa... Eu sou médica paliativista dele, sou espírita, e o paciente pede uma arma para se matar, aí eu fiquei muito angustiada com esse caso. Aí rolou a tal da empatia, né? Já estava rolando antes, né? Mas só que a empatia, a gente sofrer com o doente, não adianta muito. A gente precisa fazer esse exercício de se colocar no lugar dele, sim. Mas só isso não é suficiente, senão a gente só adoece, não adianta nada.
o que o grande terapeuta, né, nosso mestre, nos ensina é a compaixão. Então, eu compreendo o lado do doente, ele está sofrendo, e o que eu posso fazer para ajudá-lo, para aliviar o sofrimento dele? Pois é, mas nesse dia eu não tinha esse conceito de compaixão, só tinha no intelecto, né? No raciocínio, aqui na prática, não tinha. Pois eu fiquei a noite toda sem conseguir dormir com aquela imagem, porque a única coisa do corpo que ele mexia era piscar um olho, que o outro olho não mexia, e a mão que mexia um pouquinho ficava pedindo assim, ó, para mim, arruma uma arma para eu me matar. Era isso que ele pedia para mim, ele queria morrer, né? Isso com 1 ano, mais ou menos, do diagnóstico dessa síndrome do cativeiro. Bom, eu fui com essa questão, então, né? Fiquei sem dormir, sofri com ele, só empatia, compaixão, por enquanto, nada. Mas isso estava me atrapalhando. Até diminuíram as minhas visitas a esse paciente como um mecanismo de fuga meu, né? Eu estou lidando com a minha própria limitação em assistir adequado. Agora, os medicamentos eu prescrevo, dor física, nota 10, né? Cuidar do corpo dele, fazer balanço da dieta, né? Agora, isso, pedir uma arma, no Brasil é proibido eutanásia, suicídio assistido, e mesmo que fosse permitido eu sou contra. Parou aí não, mas lá dentro de mim ficou esse questionamento, né? E aí, o que acontece? A esposa desse paciente, ela também estava sofrendo muito, e com ela gostava de ler um pouquinho alguns livros da doutrina espírita. Então, com ela eu comecei a cultivar esse lado, né? Nada acontece por acaso, né? Toda aquela teoria que a gente conhece do espiritismo, e que nessa hora é importante a gente trazer. Partiu dela, na verdade, né? Eu estou buscando, que eu estou sofrendo muito, estou buscando agora cuidar desse lado, tal. E aí ela começou a trazer algumas leituras para o paciente, que não sabia nada de espiritismo, a espiritualidade dele era bem baixa, né? E ele estava sofrendo tanto, que uma atenção que a gente desse para ele já possibilitava um vínculo. E muitos dos nossos pacientes em cuidados paliativos, eles fazem vínculo com a pessoa que cuida da limpeza do quarto dele, né? Com a pessoa que traz a dieta. No caso dele era dieta integral, mas muitos pacientes que não é nem a nutricionista, né, a funcionária da cozinha, eles criam um vínculo, né, porque são as pessoas que param para ouvir esses doentes, que vão com uma atenção maior. Nós, os profissionais de saúde, muitas vezes nós vamos com aquele horário corrido, que é uma desculpa real, mas é uma desculpa, e a gente não para olhar com os olhos do coração, né? Ver o brilho que está apagado, a lágrima que está escorrendo. Até porque, a gente fazendo isso, a gente lida com a nossa própria limitação terapêutica, muitas vezes, né? Então, esse paciente, quando ele estava na pior, ele já tinha pedido para mim para se matar, né? O que eu consegui fazer naquele momento, além de eu ficar uma noite sem dormir, foi fazer uma prece com ele, que ajudou. Eu perguntei se ele queria, ele falou que queria. Naquele momento a gente fez uma prece. E aí ele começou a pedir para a enfermeira da equipe para ensiná-lo a rezar. Esse comportamento do paciente de chorar, maltratar os outros, irritadiço, se negar ao tratamento, pedir para se matar, esse comportamento expressa a dor espiritual. Aquela dor da desidentificação do eu, né? E aí depois a entrevista, diante dessa dor espiritual elevada, o paciente foi interrogado se sentia falta de uma crença superior, no que respondeu afirmativamente, bem como se ele gostaria que viesse algum representante religioso para lhe auxiliar. E aí começou então a assistência espiritual a esse paciente. Então foi a partir assim, essa necessidade dele falar que quer uma arma para se matar, a minha impossibilidade de ir além, o que eu conseguia era fazer oração, não conseguia entrar na questão do sofrimento existencial, mas
a gente pôde perguntar se ele queria que alguém especializado nisso. Aí entra o trabalho de capelania espírita, né? No caso, lá no hospital que eu trabalho, tinha um voluntário que era um monge budista. Então, o tratamento dessa dor espiritual dele começou por esse monge budista. E hoje esse paciente ele recebe o monge budista e a voluntária espírita. Precisa de 2, né, para dar conta de tratar essa dor espiritual. O que assim a gente precisa tomar muito cuidado enquanto profissional de saúde? A gente deve apoiar e encorajar crenças e práticas que já estão direcionadas pelo paciente, não introduzindo novas crenças ou encorajando práticas estranhas. Manter o apoio centrado no paciente é absolutamente crucial. O médico estará nutrindo e encorajando a fé do paciente, qualquer que ela seja, e o quanto ele tem, o tempo todo sendo guiado pelas diretrizes do paciente. Isso o Dr. Koenig, né, nos ensinou, em 2005. Por que é importante a gente esclarecer bem esse conceito? Porque imagina nós aqui, que a gente está nessa condição desse doente, e aí chega um pastor de igreja evangélica que pode falar coisas maravilhosas da Bíblia, do Velho Testamento, mas a gente gostaria de receber a visita de um voluntário espírita. Talvez. Né? Tem gente, eu gostaria de receber de todos, né? Estou sofrendo, quem vier me ajudar. Mas cada um tem a sua característica, o seu gosto, não é? Então a gente não pode. Para algumas pessoas pode ser uma tortura. Eu estou lá sofrendo, ainda vem alguém pregar, trazer a palavra de Deus, né? Isso não é aconselhável, não é indicado. Né? Para tratar a dor espiritual, a gente precisa descobrir o que o paciente traz para a gente de abertura para isso. Não é? A gente precisa abordar essa dor. A gente percebe que na literatura científica, mesmo em cuidados paliativos, não há, então, uma escala específica para avaliar a dor. Dor física tem várias escalas, né? Escala visual analógica, né? Embora a dor seja uma sensação subjetiva, mas para a dor espiritual, a gente já presume que o paciente vai ter. Então, um paciente com doença de Alzheimer, a dor espiritual do familiar que está cuidando desse paciente com doença de Alzheimer é grande, né? Não reconhece o próprio filho, não sabe o nome, não sabe os afetos, o nome dos afetos mais próximos, ou a dor de alguém cujo filho pequenininho adoeceu gravemente, está com câncer grave. Só pela história a gente já presume que essa pessoa, ou esse doente, ou os familiares vão ter uma dor espiritual, mas eles ainda dão indícios, dão sinais para nós. Então, aquele paciente chato, crica, que aquele dá trabalho, ele maltrata a equipe de enfermagem, nega tudo. Isso é um sinal de dor espiritual descompensada. Foi necessário fazer muita reunião com a equipe de enfermagem, de fisioterapia, porque aí o profissional ele pode pensar que é algo pessoal. Esse paciente não gosta de mim. Ele me maltrata, não vou mais lá. Poxa, eu estou indo lá para ajudar, ele fica... Né? Ele só mexia essa mão e fazia sinais obscenos com essa mão, que era assim, dando sinal que ele não queria a presença ali. E aí o profissional de saúde, se não tiver realmente aberto para essa área, para esse atendimento global, integral, ele vai achar que não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, não me quer, e não é. Né? Então, a gente fez muitas reuniões de equipe para discutir isso, e hoje a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional como um todo, consegue cuidar bem desse doente, que não mais pediu uma arma para se matar, nunca mais falou, e eu pergunto, está valendo a pena viver? Porque aí a gente começa a discutir com eles outros suportes, né, de tratamento invasivo. Não quero mais. Agora ele pergunta assim, quando vai ter vacina, ele quer viver. Né? Mudou. Esse tratamento do monge budista, da voluntária espírita, a equipe multiprofissional cuidando dele como um ser humano que tem toda uma história,
era ativo e de repente está acamado. É alguém que precisa de ajuda, né? Precisa dessa compaixão, não é sofrer com ele só. É reconhecer que ele está sofrendo e mostrar algo. Isso que eu já comentei, que ele não pensa mais em se matar. E numa conversa com ele, conversa, né, daquele jeito, letra por letra ele vai soletrando e a gente vai escrevendo. Ele coloca que ele já amadureceu, que ele amadureceu com tudo isso que aconteceu. Ele conseguiu ressignificar a própria dor, que é muitas vezes isso que a gente precisa, né? Olhar com outros olhos. E uma das mestras, né, dos cuidados paliativos, ela traz essa frase para a gente: o sofrimento humano somente é intolerável quando ninguém cuida. Então, assim, a importância da nossa rede de cuidados, né, da gente nunca abandonar um doente, nunca. Ah, é só isso que eu posso fazer para você. Não, vamos atrás de outros recursos. Se eu não dou conta, eu vou chamar alguém, vou chamar o psicólogo, vou chamar o capelão, o voluntário religioso. Esse paciente precisa disso. E aí, voltando àquele início da aula, que eu pedi para a gente fazer um exercício de imaginar a própria morte, ou o adoecimento grave, porque se a gente for parar para pensar, qualquer um de nós, a gente pode sair daqui, e por mais que a gente tome o maior cuidado, a gente pode ser atropelado, pode estourar um aneurisma na nossa cabeça e a gente ficar acamado. Ninguém está livre desse risco de adoecer gravemente. E a gente consegue lidar com essa possibilidade da gente adoecer gravemente? É difícil, né? Então, assim, eu trago só para encerrar essa minha fala, essa passagem, né, que Jesus nos traz. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente sabe que Jesus não dava ponto sem nó, né? Não é nada que ele falou, é por acaso, tem um contexto. E essa passagem também, eu queria que a gente refletisse sobre o nosso apego. Eu me lembro que numa reunião mediúnica, um mentor falava para uma médium que ela era considerada assim, a mentora encarnada da casa, né? Um espírito altamente evoluído. E aí o mentor falava assim: você precisa trabalhar o desapego. E era uma mulher que fazia caridade, fazia o bem. E eu naquela época não entendia, mas trabalhar o desapego por quê? É o desapego das pessoas, excessivamente apegada à família, né? E apego é amor? Não necessariamente, não é? Porque todos nós sabemos que somos espíritos eternos, cada um com uma necessidade de aprendizado, né? Eu falo isso com até vontade de isolar, né? Mas eu não sei se o meu filho, que hoje tem 7 anos, pode ser que com 12 anos ele sofra um acidente grave e tenha que voltar à pátria espiritual. A gente aqui se questiona se a gente está preparado a lidar com isso. Eu não proponho isso, volto a repetir, não é para tortura, hein? Mas, assim, é importante a gente fazer alguns questionamentos sobre morte, finitude do corpo físico, para a gente até se autoconhecer e saber se a nossa fé ela está muito raciocinada e está pouco sentida. Porque o Espiritismo ele nos traz a fé raciocinada, mas a gente precisa cuidar dessa fé sentida. Como está a nossa fé?
Então, essa leitura me traz a reflexão do desapego. Desapego versus amor. E é por isso que eu fiz aquela brincadeira, né? Para a gente lidar com a nossa própria morte, com a nossa própria finitude. Eu só queria encerrar, então, essa fala da tarde de hoje, convidando vocês, quem gostou desse tema dor espiritual, embora em 1967 Cicely Saunders já trouxe o conceito de dor total, dor espiritual, avaliação, diagnóstico, tratamento, ainda cientificamente tem pouca coisa. Quem gostou dessa área, junte-se a nós do Departamento Paliativo da Associação Médico Espírita do Brasil e venha estudar, tá bom? E quem não é da área da saúde, mas está aqui, vamos fortalecer o serviço de capelania espírita, que foi o que provavelmente evitou, se fosse permitido no Brasil, o suicídio desse paciente. O suicídio, a eutanásia, olha só que implicações bioéticas o trabalho do monge budista e da voluntária espírita conseguiram ajudar esse paciente a ressignificar a própria dor e a encontrar sentido no próprio adoecimento. Tá bom? Obrigada pela atenção de todos.